pelo tema que a gente escolheu aqui, o que precisamos ouvir, falar e sentir. Todos os nossos sentidos devem estar ligados na saúde mental. E por que é tão importante, gente, a gente falar sobre esse assunto, que está presente no nosso dia a dia? Primeiro, a saúde mental é questão de qualidade de vida, tá certo? E abrange mais do que simplesmente um aspecto da nossa vida, é o bem-estar físico, mental, social, espiritual, como definição de saúde da OMS, tá certo? E ela impacta diretamente no nosso dia a dia. E ela, eu vou puxar a sardinha para a minha área, ela é base de uma vida plena e equilibrada. Concorda comigo? Que sem saúde mental, como é que a gente vai viver, como é que a gente vai trabalhar e vai cuidar das pessoas que a gente ama. E outra coisa, ela é essencial, o nosso equilíbrio mental e o nosso controle emocional vai determinar a maneira como a gente se posiciona diante da vida. E, de novo, repetindo, ela é a base de uma vida saudável e equilibrada. Sem saúde mental, não tem equilíbrio. Concorda? Não tem vida saudável. E primeiro aspecto, parece uma coisa básica, gente, quando a gente fala em equilíbrio emocional, em saúde mental, que é a nossa capacidade de reconhecer nossas emoções. No mundo que a gente corre tanto, a gente nega a emoção, principalmente as emoções negativas. Parece que não pode sentir raiva, já viu isso? Parece que não pode ter inveja. Já viu essa história? A tua amiga vai casar. Você pensa assim, nossa, eu me considero uma pessoa mais bonita que ela, estou buscando amor há tanto tempo e ainda não encontrei. Olha, amiga, obrigado pelo convite, mas dá uma inveja. Daí logo você se corrige. Ah, mas não se preocupe, inveja da branca. Já ouviu esse termo? Alguém, sinceramente, já viu cor na inveja? Cor em sentimento? Branco, preto, amarelo? Não existe. É inveja, inveja da brava mesmo. E a gente tem esse sentimento dentro da gente e tem que aprender a lidar com ele. E parece que a gente virou um robô, não tem espaço para as emoções. E provavelmente, né, Fabiana, você falou da questão do selo, da certificação, uma empresa onde você tem espaço para reafirmar sua identidade, para expressar suas emoções, é um ambiente saudável e equilibrado. E isso, de alguma forma, deve ter aparecido nas pesquisas. Tá certo? Outra coisa que define tecnicamente a questão da saúde mental é a sua menor ou maior resiliência em lidar com os momentos de estresse e pressão na vida. Que todos passamos por momentos difíceis, concorda? Por dificuldades. Quem não tem problema? Que atire a primeira pedra. E à medida que a gente amadurece, a gente fortalece a nossa mente e aumenta essa resiliência, essa capacidade de lidar com problemas. Tem outro termo que eu gosto muito, que vai definir tua força mental, que é antifragilidade. Vocês já ouviram esse conceito do Nassim Taleb, que é autor do livro Antifrágil, e antes tem um livro que é muito bacana, que tive a oportunidade, leia, que chama Cisne Negro. Ele fala de um evento chamado Cisne Negro, como uma pandemia, que ninguém prevê. E quando a gente passa com propriedade por esses eventos, a gente se torna mais antifrágil, que não é resiliente só, é o oposto de frágil, né? Que tem situações que não tem como a gente se preparar. E a vida muda o tempo todo, não é verdade, gente? Vocês mesmos testaram esse conceito de resiliência, de antifragilidade, e puseram a tua saúde mental à prova, e ainda estão, de certa forma, passando por isso, nessa mudança de gestão, não foi? Com certeza, teve uns que sobreviveram bem, outros nem tanto, e a gente tem que pensar nisso. O que a gente pode fazer para, diante dessas pressões da vida e adversidades, não quebrar, tá bom? Porque disso vai depender nosso bem-estar. Então, saúde mental, lembra que a gente falou? Saúde é bem-estar físico, mental, social e espiritual. Não tem como você viver isolado. Então, o bem-estar social vai ser fundamental. Você manter relacionamentos saudáveis, de você estar inserido numa comunidade, de você receber e promover apoio mútuo. Tanto é, não sei se vocês conhecem aquela pesquisa das Blue Zones, os lugares do planeta onde as pessoas têm uma longevidade maior, vivem até em alguns lugares mais de 100 anos, e mais importante, com qualidade, um dos fatores é a saúde mental e essa questão da rede
de apoio muito fortalecida. Então, tá claro aí, pessoal? Equilíbrio emocional, resiliência e bem-estar social. Não é, de longe, só ausência de doença, como a gente falou. É qualidade de vida, é viver em harmonia consigo, com os próprios valores e com o mundo. E nesse sentido, o autoconhecimento para a gente ter saúde mental e não só viver, bem, você está com seus exames em dia já é um bom começo. Concorda comigo? Mas nem de longe indica que você tem saúde mental, que você tenha a capacidade de ser feliz. É importante você pensar e ampliar o seu autoconhecimento. Ampliar o conhecimento que você tem a respeito de você, dos seus valores e alinhados com os seus propósitos. Já pensou nisso? Alguém já fez ou faz terapia? Terapia não é só para apagar incêndio. Não é para quem está com depressão, ansiedade, estresse, alguns sintomas que a gente vai ver aqui hoje. É para você se conhecer melhor e alinhar a vida, que às vezes o trem sai do trilho, sai, gente, de acordo com aquilo que você acredita. Como a gente diz em psicanálise, de acordo com o seu desejo. Descobrir quem você é, porque se você não souber disso, você vai ser levado pelo desejo do outro. E será que ele te leva para onde você quer ou para onde ele quer? É o primeiro questionamento. Pensa a respeito disso. Você vive bem nesse sentido? Você tem saúde mental? Porque, infelizmente, gente, outra coisa importante é a gente falar sobre o assunto, porque ainda tem muito preconceito. A pessoa que carrega algum tipo de transtorno, de sintoma, muitas vezes é estigmatizada, não é? E ela, se ela internalizar isso, vai gerar o quê? Vai gerar uma autocrítica exacerbada e às vezes até destrutiva, ativa, como a gente fala, a pulsão de morte, ou a perda da libido, né, da vontade de viver. Às vezes ela fica com vergonha, ela não interage mais de forma saudável com os outros e vai gerando um isolamento social de forma progressiva, e a solidão também é uma doença, gente. Tem matado muita gente, infelizmente. Outro aspecto, né? Discriminação em pleno século XXI, às vezes a pessoa sofre preconceito. Já viu isso? Talvez aí na Prodan não, mas a gente encontra na sociedade em geral, às vezes até dentro da família, no ambiente de trabalho. Quem já ouviu essas frases do tipo, depressão é frescura, é falta de pegar um tanque de roupa suja para lavar, acorda cedo e pega o trem lotado para ver se você não acorda para a vida. Alguém quer falar alguma coisa? Teve um som ao fundo? Se tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha, por favor, pessoal. Tá bom? Então, ainda hoje em dia, a gente vê muito preconceito. E o que alimenta isso? É a desinformação. Para mim, é a maior doença que existe no mundo. Porque alimenta mitos, como a gente falou no suicídio, que falar sobre o assunto vai incentivar a pessoa a se matar, não é? Que, como a gente disse, que ansiedade é uma coisa sempre ruim. Então, a gente tem que quebrar e que leva ao adoecimento do indivíduo e leva ao adoecimento do ambiente que a gente vive. Um ambiente profissional onde não se fala sobre isso, onde não se tem abertura para tocar no assunto e para colocar informações corretas e fidedignas, é um ambiente aberto para o adoecimento mental. Concorda, pessoal? Então, vamos pensar na nossa parte. O que você faz para ter informação, para cuidar da tua saúde, para informar as pessoas, principalmente você como gestor, e disseminar essa informação para todo mundo. Como a gente viu, a saúde mental é a base de uma vida saudável. Mas, infelizmente, ainda tem muito preconceito. Eu gosto muito dessa frase do Alfred Adler, que diz o seguinte: as únicas pessoas normais são aquelas que você não conhece bem ainda. Concorda? Aquela frase: de médico e louco, todo mundo tem um pouco. E de perto, ninguém é normal. Todos temos nossos dilemas, todos temos nossas fraquezas, e de repente a vida coloca a gente sob pressão e cada um vai espanar num lugar muitas vezes. Tem gente que desenvolve uma síndrome do pânico, tem gente que vai desenvolver um quadro depressivo, tem gente que vai começar a abusar de drogas lícitas ou ilícitas, e tem gente que até desenvolve uma psicose, um surto esquizofrênico, por exemplo. Então, todos estamos sob pressão no mundo de hoje.
Então é importante que a gente tenha compreensão, empatia, que a gente fale abertamente sobre isso, concorda, gente? Porque seja empático, antes de julgar, se coloque no lugar do outro. Construa uma ponte de coração para coração, não só de mente para mente, para que a pessoa, se assim quiser, possa se sentir acolhida e abrir espaço para a expressão dos sentimentos. Lembra que a gente falou? Tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins. E, nesse sentido, dialogar abertamente, de forma sincera e com autoridade, com conhecimento. Quando você é acolhido, já se sentiu numa posição vulnerável, sofrendo, com algum problema, e alguém te estendeu a mão? Não é muito bom? Então, faça isso também. E hoje, a gente está criando essa cultura. Como foi dito, o selo de qualidade de vida e de saúde mental indica muito bem isso, de poder promover esse cuidado no dia a dia. E a pessoa que às vezes está mais próxima de você é a pessoa que está no seu ambiente de trabalho. Por quê? A gente passa mais horas no trabalho, em termos de horas semanais, do que às vezes com os nossos familiares. Não é verdade, pessoal? Então vamos falar onde tem gente, tem a necessidade de falar. Em qualquer lugar tem gente. Onde tem gente, tem psicologia. Não é? O que é psicologia? É você ficar atento, ter essa escutativa, pessoal. A base da psicologia clínica, pelo menos, é escutativa. Então, vamos observar mais, falar, ouvir mais e falar menos para estar atento à dor do outro. E se você estiver sofrendo, tenha coragem de falar. Falar, manifestar o teu sentimento não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é sinal de sabedoria. Porque se você não falar, como é que o outro vai poder te ajudar? Tanto no ambiente de trabalho, está se criando espaços para isso. Muitas organizações hoje têm psicólogos em company ou serviços online de atendimento que facilita muito a pessoa expressar o teu sentimento e abrir, até expor sua fraqueza num ambiente seguro e adequado. Tá certo, gente? E na vida pessoal, a mesma coisa. É difícil, às vezes, até dessa experiência, você quer ajudar um parente, mas ele não admite que tem problema, não enxerga que pode estar deprimido, não enxerga que aquela ansiedade que ele vive, aquele estresse, pode estar contaminando as pessoas ao redor. Então, fomentar esse tipo de comunicação, de escuta ativa, porque as pessoas, né, no seu ambiente pessoal também possam se sentir à vontade para usar essa rede de apoio. Porque às vezes a pessoa tem o apoio em volta, mas acaba não fazendo uso disso. E é uma coisa muito crítica, gente, porque as estatísticas são assustadoras. Hoje em dia, né, se eu não me engano, já é a segunda causa de afastamento no INSS. Só perde para transtorno, para doenças osteomusculares. Né? E a estatística de depressão no Brasil é assustadora, né? E os quadros mais comuns hoje em dia, ansiedade e depressão. Com certeza, alguém, se já não passou por isso na própria pele, conhece alguém muito próximo que passou ou está passando por isso. Concorda, pessoal? Você enxerga isso na tua realidade? Então, essa ação que a Prodan está fazendo hoje, acho que é fundamental para a gente diminuir esses números. Pelo menos a nossa parte a gente está fazendo. Tá bom? Então, alguma dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Quer deixar as dúvidas para o final? Então, como uma questão aqui que é fundamental, a gente fala tanto de saúde mental, o que é saúde mental, o que fazer, da rede de apoio, da importância dela, mas o primeiro passo é identificar. Como você pode saber que a pessoa está passando por alguma dificuldade, que essa dificuldade não é só uma tristeza, que é normal no dia a dia, a gente às vezes está bem humorado, de repente oscila, acontece alguma coisa, baixa o nosso humor, baixa a nossa energia, não é? A gente fica estressado, a gente fica triste, a gente fica agitado. Qual que é a diferença, gente? Uma tristeza normal do dia a dia para a tristeza de uma depressão, por exemplo? Qual é o sinal de alerta que você precisa ficar atento para identificar como uma pessoa
manifesta algum sintoma de ansiedade patológica, de depressão, de estresse, de burnout. Você saberia identificar? Porque o primeiro passo é identificar para ver como você pode acolher essa pessoa e como, o mais importante, vai dar o devido encaminhamento. Você toca no assunto, não toca, você conversa com o teu gestor, você chama a família da pessoa, não são dúvidas comuns que a gente tem? Quem já passou por isso? Né? Percebeu o sintoma, mas não sabia que encaminhamento dar. Ou então, depois foi perceber que você achou que a pessoa tinha raiva de você, ou estava fazendo corpo mole e não queria trabalhar, daí você percebe, puxa, olha, fulano foi afastado, está com atestado aí de depressão. E eu achei que, às vezes, no homem a depressão se manifesta através de uma agressividade, da intolerância social, e não da tristeza, como é comum, muitas vezes. Então, você saber, e quem já teve essa experiência, depois comenta aqui para a gente, por favor. Então, de forma geral, olha só, alterações do sono, e do humor também. Às vezes a pessoa pode ficar muito bem-humorada ou extremamente em mania. Aquela alegria que é falsa, que é exagerada, que não tem a ver com a realidade. Ela pode comer demais ou comer de menos, altera o padrão alimentar. Sono, olha só. O sono é a base de uma vida saudável. Já ficou um dia, 2 dias sem dormir? Como que ficou a tua concentração? Como que ficou a tua memória? Como que ficou teu estado, o teu estado geral no dia? Não ficou nada bem, não é? Então, a saúde é o primeiro passo para a gente dormir bem. E quando você não está bem mentalmente, quando alguma coisa não está ajustada, um dos fatores que altera é o sono. Olha só que interessante. E daí a primeira preocupação quando chega um paciente no consultório é identificar isso e regular o sono, porque senão a pessoa não vai conseguir viver bem. Uma fadiga que é constante, mesmo que você descanse, que você durma bem, você se, acho que não reparou que é diferente o cansaço físico da fadiga mental. Já teve essa experiência? É uma das definições de estresse. Às vezes você trabalha o dia inteiro, você teve uma rotina muito puxada, você fez muita atividade física, teu corpo está moído, mas a mente está relaxada. Essa é a principal diferença. Quando você está com a mente sobrecarregada, fatigada, isso é sinal de que você pode estar sofrendo algum transtorno mental. Isolamento social, a pessoa se afasta gradativamente até chegar à reclusão total de amigos, de familiares, né? Ele evita, não tem mais atividade que dê prazer para a pessoa, né? A mudança, como a gente falou, mudanças drásticas de humor, que é desproporcional ao que acontece nos fatos. Isso é típico. Dificuldade de memória, de concentração. Você tem lido um texto, você tem que ler 2, 3 vezes o mesmo parágrafo e mesmo assim é difícil assimilar a informação. Você tem dificuldade de executar as tarefas que você executava com facilidade no seu dia a dia. Tem acontecido isso com você? Principalmente hoje em dia. É, eu estou lançando uma série no meu canal do YouTube, depois, quem quiser segue a gente, tem muita coisa interessante sobre chama Seu Cérebro em Perigo, os dilemas das redes sociais. E hoje, essa história de dopamina digital, de barra de rolagem infinita, cria um estado mental que é desfavorável à saúde mental. A gente perdeu a capacidade em função de concentração, você está acostumado a receber recompensa rápido, a rolar a barra lá para receber informação imediata, aquele tipo de informação rápida e superficial. A gente perdeu a capacidade de se relacionar mais profundamente com as pessoas, de prestar atenção numa conversa. Já notou isso? Quem já passou por isso? Comenta aqui para a gente, por gentileza, quem quiser, obviamente. A gente perdeu a capacidade de ler textos mais longos, de ter uma reflexão mais profunda, porque nosso cérebro está viciado nisso. Né? Até gente aqui que nesses 20 minutos que a gente está conversando, não consegue ficar sem pegar o celular. É a nomofobia, já ouviu isso? No Mobile Phone Phobia. É um transtorno recente hoje em dia, né? Que junta, né, com a nosso vício em ter prazer imediato. Né? Isso é um grande problema, porque entra nesse ponto que a gente falou, de perda da capacidade de sentir prazer. Né? Porque o que não for imediato não serve para a gente. E a vida não funciona assim, na maioria das vezes.
Concorda? Então, isso leva a gente ao adoecimento e, consequentemente, muitas vezes, a pessoa desenvolve um quadro de perda de esperança, perda de propósito, a sensação de que nada vale a pena. Isso é muito triste, porque isso é exatamente a pulsão de morte. A pessoa está morta viva, ela se perder a capacidade de sentir prazer, de ter esperança em relação ao que pode acontecer com você de bom na vida, você vai viver para quê? E muitas vezes a pessoa nesse sentimento de desesperança e na dor do sofrimento mental, principalmente no quadro de depressão, ela vê como única alternativa de acabar com o sofrimento, acabar com a vida. É por isso que a gente tem que falar abertamente sobre isso e prestar atenção nesses sinais. Será que está acontecendo isso com a gente? Será que está acontecendo com as pessoas que a gente ama? Tá? A gente falou de uma maneira geral. Agora, quem já passou por um quadro de ansiedade? Fazer uma pergunta para vocês, gente. Ansiedade é boa ou ruim? O que vocês acham? Ansiedade, na verdade, é uma coisa natural que acontece com a gente, até para deixar a gente em estado de alerta para interagir com os fatores que acontecem com a gente no dia a dia, para estar pronto para ação, para poder trabalhar, para poder estudar, para dar conta de uma tarefa. Né? A falta de ansiedade é patológico também. Né? Então, não tem gente que quer que o mundo acabe em barranco para morrer encostado. Parece uma mosca, mas não tem ansiedade, mas não tem energia também. A ansiedade patológica, é você estar sempre no futuro. Você sai do momento presente, que é a coisa mais difícil, depois a gente vai falar disso, que é o mindfulness, é a atenção plena, é a capacidade de você se manter no presente. O ansioso vai lá para frente sempre. Para o ansioso sempre falta alguns minutos para qualquer coisa, não é? Mas você pergunta para a pessoa, para onde você vai? Por que você está com tanta pressa? Estou correndo, nem sei porque eu estou correndo, nem sei porque eu quero chegar rápido, porque eu quero terminar essa tarefa com antecedência. Não é isso? A ansiedade patológica vai gerar alguns sintomas. Vamos descrever rapidamente aqui? Então, é uma preocupação excessiva e às vezes não tem a ver com a realidade, é como a pessoa interpreta o estímulo. E ela distorce esse estímulo. A gente chama de pensamentos distorcidos. Ela não está adaptada à realidade. E em termos fisiológicos, o que gera? A pessoa está sempre preocupada, a pessoa pensando lá na frente. Batimentos cardíacos acelerados, taquicardia, respiração ofegante, sudorese, tensão muscular, em termos de pensamento catastróficos, fatalista, e a pessoa está sempre no estado de alerta, tentando antecipar o problema, antecipar a solução do problema, muitas vezes. Não tem como, gente. A gente vai percebendo, conversando com as pessoas e há 30 anos atendendo, escutando a dor humana, você percebe essa característica, né? Que não dá para você controlar tudo. Você consegue controlar absolutamente tudo? Né? Tem como, hoje em dia, as grandes empresas trabalham isso também, e um profissional que está antenado com a mudança do mercado desenvolve esse lado, que é a resiliência de se adaptar à mudança quando ela ocorre. Claro, você vai planejar, mas tem como planejar tudo? Um bom profissional e uma pessoa saudável é aquela que consegue reagir rápido, mudar o mindset mental quando um problema se apresenta. E não simplesmente a antecipação é boa, mas a gente aprendeu isso com a pandemia, que é o chamado cisne negro, como eu estava falando, que não dá para antecipar tudo. Porque isso gera um estado de alerta constante. Tem muita gente que é assim, que com a boa intenção quer resolver o problema de todo mundo, é solícita, ela é de fazer, é de agir, tem uma proatividade muito grande, mas às vezes ela é pega uma característica positiva, não é? Que é uma coisa saudável, pode jogar contra, pode virar contra você, quando você quer antecipar exatamente tudo. E esses sintomas na mente, no corpo, nas relações sociais, geram impacto. Por quê? No ambiente profissional. Isso é bom ou ruim para o teu desempenho? É péssimo, porque você não vai conseguir focar na tarefa no momento presente. Uma pessoa muito ansiosa tem dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, duradouros por muito tempo. Ela pode desenvolver insônia crônica, não é?
e ela pode até mesmo desenvolver, como a gente falou, problemas físicos críticos e crônicos. E, obviamente, acabar afetando a vida social dela também. Tranquilo até aqui, pessoal? Depois eu posso compartilhar a apresentação com vocês. Posso até compartilhar uma cartilha que eu fiz a respeito. Quem quiser, depois eu vou deixar os contatos. Você me manda um WhatsApp ou manda um link, um direct nas redes sociais, que eu passo esse material para vocês. Tá bom, pessoal? Que é mais em termos didáticos mesmo. E um estado que tem acontecido muito, o estado elevado de pânico, quando a pessoa está em estado de alerta o tempo inteiro e perde o controle, ela pode desenvolver crises de pânico ou, se são crises frequentes, a síndrome do pânico. Quais são os sinais? Então, batimentos cardíacos acelerados. A pessoa tem certeza, não é que ela acha, ela tem certeza que ela está tendo um ataque cardíaco. Alguém já presenciou isso ou já passou por isso? É terrível, gente. Ela tem a sensação nítida que vai morrer. E daí ela vai para o pronto-socorro, eventualmente vai ser feito um eletrocardiograma nela, não tem nada. Ela volta para casa. Na noite seguinte, que normalmente o pânico começa a aparecer, não sei se alguém já teve essa experiência, no lusco-fusco, com o entardecer. E muitos ataques de pânico são de madrugada. Olha que interessante. Então a pessoa vai de madrugada lá para o hospital, pelo segundo, terceiro dia seguinte, um médico fala para ela: você não vai morrer do coração, você não tem problema cardíaco. Mas ela não acredita. Por quê? Ela está sentindo isso de forma muito intensa. A sensação de morte é iminente. E o corpo parece que vai entrar em colapso. Ela começa a ter falta de ar, né? Ela começa a. Parece que o coração vai pular do peito. Ela sente aqui o coração na boca, aceleramento dos batimentos cardíacos, tontura, às vezes ela até desmaia. Às vezes tem uma sensação, muita gente relata isso, de torpor, de não pertencimento. Às vezes ela tem um apagão, volta, não sabe onde está. Às vezes tem até uma crise de identidade. E o pânico são sintomas ligados, como está aqui embaixo, é um medo intenso e descontrolado, de perda emocionalmente, de você perder o controle sobre a sua vida, sobre... Oi, alguém quer fazer alguma pergunta? A gente estava no pânico. É uma coisa que a gente não deseja nem para o pior inimigo, porque retomando, quem já presenciou isso sabe que é uma coisa que deixa a pessoa totalmente disfuncional. Você já viu alguém parado no meio da rua, sentado no capô do carro ou no meio-fio, travado ali, sentado na calçada chorando? A pessoa, de noite, a pessoa tem esse ataque de pânico, ela precisa segurar a mão de alguém, ela não consegue ficar sozinha, porque o medo de morrer é iminente. Então, imagina a pessoa nesse estado, ela não consegue muitas vezes nem sair de casa, porque é terrível, ela tem certeza que vai acontecer alguma coisa. Então, começa a afetar as relações sociais, a autonomia, o emprego da pessoa, e é um desgaste tremendo. E olha como é informação importante, gente. Como sai disso? O pânico é uma coisa que é fácil de remediar? Hoje, teoricamente, sim, claro que depende, o tratamento depende, é muito individual, depende de cada um. Mas em termos de medicação, em termos de psicoterapia, é uma coisa relativamente simples. Hoje tem remédios que atuam diretamente no pânico, e a questão da psicoterapia, muitas vezes é psicoterapia breve. Algumas sessões a pessoa já consegue desenvolver, identificar o que está acontecendo, separar o real do imaginário e desenvolver estratégias para retomar o controle mental, que a mente dela perdeu o controle. Então, teoricamente, é tranquilo. Ter pessoas em uma sessão já conseguem reassumir o controle da própria vida e lidar com o pânico. Às vezes, para sumir os sintomas, aquilo vai vir com intensidade, porque tem um motivo, tem uma crença central, tem uma crença inconsciente que está determinando que a pessoa interprete o estímulo daquele jeito. Então, nenhum sintoma é à toa, pessoal. A gente fala, em relação a qualquer transtorno mental, o corpo fala. O corpo é o lugar do sintoma. Por isso que a gente falou logo no início que é importante você falar, entender os sentimentos dos outros, falar dos teus sentimentos, elaborar as ideias, dar nome para os teus sentimentos, porque o que não é dito, como a gente fala em psicanálise, se manifesta no corpo.
É o teu corpo falando. Olha que interessante. Então, quando a pessoa começa a nomear os sentimentos, começa a entender, é o primeiro passo. Não deixa de vir a sensação. Às vezes demora, mas quando vem, você consegue gerenciar. Não é automático, porque quando você não nomeia, vem aquela sensação, algum gatilho desperta, e você simplesmente, teu corpo reage, e você entra em pânico. Agora, quando vem a sensação e você gerencia, você freia antes do gatilho disparar, você começa a controlar. Até que tem um momento que você não vai ser mais, como você entende de vez e elabora, você não é mais vulnerável àquele estímulo que está gerando um desequilíbrio na sua mente. Faz sentido, pessoal? Então, busque ajuda. Hoje em dia é muito tranquilo trabalhar a questão do pânico. Né? Depressão. Hoje em dia também, a gente tem um estudo clínico muito aprofundado de depressão, uma clínica da dor na depressão, né? Medicações modernas, técnicas psicoterápicas modernas. Né? Só que a depressão, às vezes, é um quadro um pouco mais complexo, como a gente falou. É só tristeza profunda, pessoal. De repente, uma pessoa pode estar totalmente aquela pessoa que dorme o dia inteiro, que não tem ânimo, que é apática. Às vezes é o contrário. A ansiedade e depressão caminham de mãos dadas. Uma pessoa extremamente ansiosa pode desenvolver um quadro depressivo e vice-versa. A pessoa está extremamente agitada, não dorme, está agressiva, está trabalhando sem parar e ela está deprimida. Olha só que interessante. Né? Como a gente falou, no homem, normalmente, os sintomas de depressão são diferentes da mulher. O homem é mais, às vezes ele briga, ele entra em atrito, em confusão, tem intolerância social, porque para ele não é permitido, na maioria das sociedades, manifestar esses sentimentos de forma sensível, chorando, falando, mostrando vulnerabilidade. Não é? Não. Tem que manter a coraça, tem que manter a firmeza, não pode chorar, não pode expressar, tem que ir para outro lugar. Daí normalmente vai para agressividade. Então é comum. Perda de libido é um sintoma bem característico. A pessoa perde não só o prazer, libido no sentido sexual, pessoal, de prazer sexual, mas ela perde de maneira geral a vontade de viver. Ela não tem mais prazer em nada. Ela gosta de comer, perdeu a graça. Ela ama o trabalho dela, não quer mais trabalhar. Ela é apaixonada pela família, ixi, não se interessa nem pelos filhos mais, nem pelo parceiro. Então já é o indício que a pessoa pode estar já desconectada do seu estado natural. Né? A anedonia, a perda da capacidade de sentir prazer, alteração, como a gente falou, do padrão de sono e apetite, a perda de energia. Essa é uma das principais características da depressão. A gente faz a comparação, o oposto de depressão não é tristeza, não é alegria, é perda de ânimo, de energia. A pessoa parece que é um carro sem bateria. Já teve essa experiência? Já viu alguém que está lá prostrado, não consegue levantar na cama? Tudo é mais difícil fazer. Por quê? Porque ela está sem energia. Inclusive, você vê o cérebro de uma pessoa, você vê exames de ressonância, exames modernos de PET scan, você vê as áreas do cérebro iluminadas da pessoa. Não sei se você já viu, o cérebro funciona com um impulso elétrico. Às vezes o impulso ele passa devagar no neurônio ali. Por quê? Muitas vezes a bainha de mielina está desencapada no cérebro deprimido. O impulso ele passa bem devagar, então ela tem pouca energia, reage de forma mais lenta. Por isso, vocês tiveram a palestra nutricionista, tem alimentos que são favoráveis à saúde mental e alimentos que são desfavoráveis. Por exemplo, alimentos ricos em ômega 3, né? São extremamente favoráveis para a saúde mental. Né? A gordura boa, né? O colesterol bom vai ajudar você a ter até um impulso elétrico mais rápido, que a pessoa perde energia, tá certo? Em termos de sentimento, aquela autopunição, aquele sentimento de vitimização, de inutilidade, de culpa excessiva, tá certo? Que pode levar, né? A pessoa está com dor, está sofrendo, não tem esperança, né? Tem um pensamento fatalista. O que acontece? Pensamentos recorrentes de morte, o que a gente chama de ideação suicida. Não é normal. Então, pensa bem.
Eu escuto muito dos pacientes essa frase: Augusto, me ajuda porque o que eu tenho pensado não sou eu. Imagina, eu não quero mais viver, eu não tenho alegria, eu estou pensando coisas absurdas que eu nunca pensei na vida. Não é normal isso, e não é para ser normal mesmo. Você não está no estado normal da tua vida. Então tem que ter a coragem de expressar isso, buscar ajuda, se for preciso, e mudar. Assim como você entrou nesse quadro, você tem condição de sair. E quando a pessoa está com o pensamento alterado, né, a única alternativa que muitas vezes a pessoa vê é a morte, que não é natural, porque ninguém quer morrer, vai contra o nosso time. Mas, por outro lado, ninguém quer sofrer, e às vezes o sofrimento é grande. Não é verdade, pessoal? Então, pensa a respeito disso. Então, o impacto, como a gente sabe, olha só, a gente já falou disso, para não repetir, isolamento social, é, a saúde física degringola, às vezes de forma acentuada, né? Comportamentos autodestrutivos, você perde a capacidade de se relacionar com as pessoas, diminui o seu desempenho acadêmico, se você está estudando, você tem que fazer algum trabalho, isso cai vertiginosamente, e também cai o desempenho profissional. Até atividades simples do dia a dia, como escolher uma roupa, escolher o que vai comer, passa a ser penaroso. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ou tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu estou indo rápido, se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper. E o José Roberto, você quer perguntar alguma coisa? Quero Pode sim. falar, José Roberto. Pois não. Bom dia, professor. Oi, bom dia. Parabéns, né, pela palestra, sempre muito bem explicado. Eu já assisti a Obrigado. anterior que o senhor deu aqui na Prodan e estou assistindo de novo agora. Para mim é muito legal. O senhor falou, né, sobre essas três patologias, né, o pânico, a ansiedade e a depressão. Quando Uhum. que a gente consegue identificar que nós estamos com uma delas? Porque é muito comum a gente falar eu estou deprimido, né? É o lado bom, não deprimido pelo lado negativo. Ah, hoje eu estou deprimido e tal. Mas é difícil você falar assim, eu estou achando que eu estou começando a ficar com depressão, né? Será que eu preciso ir atrás de um tratamento? Será que eu preciso procurar um psiquiatra? Mas será que eu estou tendo uma depressão? Estou tendo uma ansiedade? Ou estou tendo um pânico? Ou estou tendo os três ao mesmo tempo, dois deles, né? Me parece que elas são meio permeáveis, esses sintomas, São, né? são. Elas têm muitos sintomas que são parecidos, né? São até iguais. O mesmo sintoma pode ser sinal de depressão, pode ser sinal de ansiedade, eles estão imbricados mesmo, Roberto. Você tem razão. E Não então, é? assim, a gente se conhecendo, né? Você consegue identificar que você está começando a entrar num desses quadros, né? Mas Isso, isso. em que momento nós devemos, assim, falar assim, agora é o momento de procurar um médico, né? Tá, Porque vamos lá. Importantíssima pergunta. você lidar com um ou mais desses sentimentos, isoladamente ou até simultaneamente, faz parte da sua resiliência, né? Mas ela também tem Uhum. Um um limite. ponto, ela tem um Uhum. limite, né? Então acho que Isso. como identificar esse limite para pedir ajuda? Perfeito. Ótima pergunta, Isabel. E a pergunta é bem complexa, né? E bem extensa. Mas vamos tentar, pelo nosso tempo, responder de forma simplificada, à medida do possível. Zé Roberto. Mas parabéns, Tá pergunta legal. excelente. Obrigado pela tua presença novamente aqui. Primeiro, você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é o fator individual, Zé Roberto. Que é a questão, cada um pode manifestar de um jeito. Não é? Você tem que ver o teu limiar. Cada um tem um limiar diferente. Né? De dor, de resiliência, de felicidade. Não é? Porque, por exemplo, a questão do humor. Pode ser, tem a diferença entre quadro depressivo e depressão clínica. Às vezes você tem algumas características, por exemplo, você perdeu, você está meio triste, meio deprimido, é uma característica, mas não necessariamente, né? Aquilo lá é um quadro, é uma depressão clínica, né? Porque precisa de um conjunto e tem a ver com a intensidade também, que eu vou falar daqui a pouco, a intensidade do sintoma. Então, por exemplo, a perda do humor é uma característica da depressão? Do estresse? Pode ser. Depende do indivíduo. Não tem gente. Você conhece alguém que é mal-humorado por natureza? Parece que a pessoa. Vocês vão até dar risada. Parece que a pessoa nasceu do avesso.
Conhece alguém assim? Esse é o estado normal dele. O mau humor, viver reclamando, ser pessimista, não é? Não ter esperança. É normal. Aliás, se essa pessoa der um sorriso para você, foge, porque alguma coisa está errada. É um sinal de alerta. Faz sentido, Zé Roberto? Então, primeiro, você tem que conhecer os teus parâmetros. Tem gente que não é sociável. Ao contrário, tem gente que é extremamente sociável, gosta de conversar com todo mundo, é expansiva. Então, se você perceber que essa pessoa ela está mais isolada, ela anda com mau humor, ela anda evitando, você faz um convite, ela evita o convite, ela está se distanciando, ela não participa mais com. Opa, é um sinal de alerta, porque fugiu do parâmetro normal da pessoa. Por isso que a gente falou logo no início que é importante você fortalecer teus vínculos, interagir efetivamente com as pessoas, abrir o teu canal de escuta ativa para você conhecer dentro de casa. Como é que você vai identificar? É importante identificar no início que a pessoa, como você falou, José Roberto, que a pessoa, que aquilo lá não é mais normal, aquele comportamento dela. Passou do limite. Não é porque o adolescente, quem tem filhos adolescentes? Eu tenho um adolescente de casa. É normal os hormônios estarem em ebulição e as emoções estarem descontroladas, desreguladas. Alguém assistiu Divertidamente? Assistiram aí? Levanta a mãozinha. Aí, não, aperta a mãozinha, só para saber quem assistiu aí. Divertidamente um, dois. Né? É muito, ilustra didaticamente como o nosso cérebro atua, como as emoções agem lá dentro, os botões de controle. Na adolescência está desregulado. Você fala, o sujeito está deprimido, é mais difícil identificar. Ele está estressado, porque uma hora pensa de uma maneira, uma hora pensa. A hora é a raiva que está controlando o painel de controle, na outra é a tristeza, na outra é a ansiedade. Isso é muito rápido. Então, se oscila muito, é sinal também que pode ser. Vamos tirar agora, esquece da adolescência. Se você está oscilando muito, pode ser um sinal. Então, quando você percebe que essa emoção passou do limite, e patologia, gente, a gente está falando aqui, né, Zé Roberto e amigos, de uma ansiedade patológica, de uma depressão clínica, né, de um quadro de burnout, como a gente vai ver aqui, de um ataque de pânico. O pânico é evidente que a pessoa perdeu o controle, porque já está no limite, tá certo? Mas qual que é a diferença da tristeza normal do dia a dia com uma tristeza de depressão? Tudo que é patologia, ou está de mais, ou está de menos, é o desequilíbrio, ou é muito rígido. Isso é até definição de uma patologia. Não precisa ser só patologia, doença mental, pode ser qualquer tipo de patologia. Você está de mais, está de menos, ou é muito rígido. Então, aquela tristeza, tem três fatores aqui. Aquela tristeza que vai e não passa, demora para passar. Opa, já não é a tristeza do dia a dia. Quer dizer, é normal, não é, gente? Você ficar triste, você está num momento difícil, está vivendo um luto, né? Aquela melancolia. Tem um processo para você, um tempo para você elaborar o luto, que é individual. De repente, o luto pode se transformar em melancolia. A não elaboração do luto vira melancolia, que pode virar depressão. Então, aquela tristeza que não passa é um fator. Aquela tristeza que, quando vem, parece que vai te rachar ao meio. Ou a intensidade muito forte também não é uma tristeza corriqueira. Já não é um sentimento normal. E a oscilação. Então, você está bem uma hora, daqui a pouco não está bem, volta, parece uma montanha russa. Essa oscilação não é normal também. Então, você percebe uma pessoa que está num quadro clínico de depressão, quando ela vai se tratando, as crises vão espaçando, por exemplo. Não é toda hora que ela se sente péssima, que ela está sem energia, que ela está triste. Né? Ela começa a ter períodos do dia que ela está melhor. Né? É uma tristeza que é suportável e também uma coisa. E os espaços de tempo que ela acontece também vão se espaçando. Tá certo? Respondeu a pergunta, Zé Roberto? É Respondeu sim, extensa, doutor. é complicado, Obrigado. mas é mais ou menos por aí. Tá Tá certo? legal. Então você Ótimo. ficar atento para se conhecer, por isso que a gente falou no começo, do autocontrole, do autoconhecimento, de você se conhecer. E às vezes você percebe. Você vê que tem pacientes com distúrbio bipolar, por exemplo, que o parente aprende a entender. Opa, ele está entrando em mania, está muito agitado. Aí aumenta a medicação, intensifica a psicoterapia, não é? Ou então que ele está começando a ficar deprimido. Você já vai percebendo.
e perceber os sinais nas pessoas à sua volta. Por isso que é importantíssimo a gente falar nisso, não é? Excelente pergunta, Zé Roberto. Se a gente tiver pergunta, pode fazer. Olha só, Obrigado. engatando já a questão do burnout. O que é o burnout? Já ouviram esse termo, que é muito divulgado hoje? Burn de queima, burnout seria combustão, queima total. Você tem uma imagem que o pessoal usa muito, que é do palito de fósforo queimado. O teu organismo foi levado à exaustão. A diferença do burnout, do estresse, de forma genérica, é que esses sintomas são originados de fatores relacionados ao trabalho, sobrecarga. Qualquer dia a gente pode fazer, acho que uma palestra sobre isso, do burnout, que é interessante, dos fatores ligados ao trabalho, né? De assédio moral, que são os fatores hoje que a NR1 está cuidando, né? Os riscos psicossociais que a gente corre no nosso ambiente de trabalho, sobrecarga de trabalho, demandas abusivas, falta de realização, falta de um ambiente saudável, de um relacionamento saudável, tudo isso vai gerar um adoecimento mental, tá certo? Então, burnout é o estresse ocupacional, falando de maneira geral. Quais são os sintomas? São sintomas muito comuns, que a gente já citou algum deles, dor de cabeça, cada um reage de uma maneira, tá certo? Tem gente que sofre um impacto, começa a ter muita gastrite, cefaleia, dificuldade de concentração. Então, no ambiente de trabalho, como a gente percebe que a gente pode estar estressado ou que o colega no nosso lado já está em combustão? Fadiga extrema, como a gente falou, mesmo após o a pessoa nunca consegue recuperar, está sempre devendo, está sempre cansada. Desmotivação, ou então cinismo. A pessoa vive cheia de sarcasmo, de ironia, olha só, irritabilidade constante. E aqueles problemas gerais que a gente falou, sono, concentração, retrabalho, dificuldade de memória, né? Tensão muscular. Né? Vai percebendo se aquilo pode ser um quadro do burnout, tá certo? Ou se você está com algum hormônio desregulado. Eu tinha um paciente que estava com um quadro típico de depressão, mas não combinava com o perfil dele. Ele não tinha histórico, tanto familiar como individual, de depressão. A gente foi ver, ele estava com déficit de testosterona. Estava com um índice baixo desse hormônio. Por isso que ele estava prostrado, cansado. Fez o tratamento, fez a reposição, voltou a ter energia. Então você precisa começar a identificar. Percebeu, até retomando a pergunta do José Roberto, pessoal, percebeu que tem alguma coisa estranha, não demora para pedir ajuda, não demora para investigar, né? Aí você tem uma excelente rede de apoio, né? Tem, não sei se a doutora Rosane está presente na reunião, né? Ela é uma excelente médica, e antes disso, uma excelente pessoa, capacitada, né? Ela tem uma escuta clínica, ela faz uma boa anamnese. Então, de repente, é o canal. Conversa com ela, bate o papo, ela vai te pedir, vai te escutar, vai pedir os exames, vai orientar. Ela tem informação em psiquiatria também. Então, procura ajuda. Tá? Um clínico geral, de repente, se você não tem, para quem não tem esse acesso, né? Às vezes é uma outra especialidade que identifica, um dermatologista, problema de pele é típico, é um sinal, o teu corpo avisando que você está com algum problema emocional. Mais de 90% dos problemas de pele são psicossomáticos, tá certo? Então busque ajuda, vá ao seu médico de confiança, procure um psicólogo, procure uma indicação para identificar, porque até às vezes para o especialista é complicado, como o José Roberto falou, os sintomas não são puros, assim, como a gente está apresentando. Isso é didático só, pessoal. Eles estão interligados muitas vezes, né? E às vezes é mascarado. Uma pessoa que tem alguma doença crônica já, uma pessoa na terceira idade, que vai, às vezes a depressão vem como comorbidade, entendeu? Então tem que procurar especialista para identificar. Faz sentido, pessoal? Começou a perceber que tem alguma coisa estranha, corre pedir ajuda, tá bom? Então, no ambiente de trabalho, qual que é o impacto do burnout? Impacto no indivíduo, que isso não tem preço, impacto na organização, não é? Maiores custos com saúde, né? Porque a pessoa vai ter o absenteísmo ou o presenteísmo. Já vi o que é presenteísmo, gente? A pessoa foi trabalhar, mas está só de corpo presente.
porque a alma já foi faz tempo, né? Então, vai correr um risco de acidente de trabalho, não vai ser produtiva, né? Vai contaminar o ambiente de forma negativa, não é? Então, o impacto é terrível, não é só o impacto financeiro, né? Então, aumenta maior risco de desenvolvimento de transtorno mental, problemas físicos, né? Sensação de fracasso e assim por diante. Depois vocês dão uma olhada nos sintomas, tá bom? Qual que tem muita gente fala-se muito do burnout hoje, mas não se fala do sintoma oposto que é tão impactante quanto, que é o bore de boring. Já ouviu falar no quadro de burnout? O que acontece, né? É mais ou menos o oposto. No burnout a pessoa fica exaurida, agitada. No burnout é um tédio crônico, desinteresse pelo trabalho, a sensação que a pessoa está ali no ostracismo, isolada, subutilizada, ela perde o propósito nas tarefas e no trabalho. Isso é muito ruim, não só pelo comprometimento do trabalho em si, pessoal, mas isso vai expandindo e contamina a vida, a esfera pessoal também. A pessoa acaba se acomodando na vida, perde interesse, não consegue mais se relacionar com as pessoas de forma saudável, ela perde os objetivos da vida, ela fica extremamente prostrada, né? Apática, desmotivada, tá certo? Então, reduz drasticamente a autoestima e, consequentemente, a vida profissional dela fica catastrófica, tá certo? E o impacto disso, como a gente falou, frustração, insatisfação, desenvolve transtornos, como a gente falou, de ansiedade, eventualmente uma depressão. Ela vai perdendo efetivamente, gradualmente, as habilidades, as competências, né? Se isola e acaba ficando estagnada, tá certo? Alguma dúvida até aqui? Já tinha ouvido falar do burnout? Quem não tinha ouvido falar, levanta a mãozinha se quiser, só para a gente ter ideia aqui. Alguma dúvida? Alguma pergunta? E às vezes a pessoa está quietinha lá, não incomoda, a gente nem percebe. Olha só. Então eu pergunto novamente: é importante a gente falar sobre isso? Sim ou não, pessoal? Quem está gostando, levanta a mão. Quem está aprendendo alguma coisa nova, lembra que a gente falou. A informação é o primeiro passo para a gente ter saúde, para a gente ter qualidade de vida. Tá certo? Então, se tiver dúvida, pode perguntar. Agora a gente vai falar da questão do como, a gente falou, como reconhecer alguns sintomas. Tá certo? Olha aqui, o que está por trás? O que gera? Você vai perguntar, Augusto, mas o que gera um transtorno mental, de maneira geral? Tem fatores genéticos, tem uma predisposição hereditária, a pessoa nasceu daquele jeito, é bioquímico, é cerebral, né? Então a gente tem condições psiquiátricas que são familiares, você percebe. Naquela família, a pessoa tem várias gerações de pessoas deprimidas. Mas você vai me perguntar, mas Augusto, a pessoa é deprimida porque herdou o gene dos seus ancestrais, é genético, ou ela é deprimida porque de tanto conviver com uma pessoa com um quadro de depressão, não tem jeito, ela acabou ficando deprimida? As duas coisas. Então, são fatores constitucionais, fatores genéticos, associados aos fatores ambientais, emocionais e sociais. Olha só. Claro que o fator ambiental, por exemplo, vulnerabilidade social, uma pessoa que vive numa condição menos favorável, teoricamente, né, gente, tem mais chance de desenvolver um quadro de transtorno mental. Tem ambientes que são extremamente tóxicos, nocivos, estressantes. Pega um ambiente de trabalho que a pessoa, na sua rotina, no seu cotidiano, sofre assédio, ela é xingada, ela é desvalorizada. A probabilidade, mesmo ela tendo uma genética boa, não tendo nenhum caso na família, dela desenvolver um transtorno mental, você acha que é maior ou menor? Né? Falta de cuidado básico. Às vezes tem pessoas que vivem numa condição precária, tem saneamento básico, não tem assistência, não tem recurso. É um fator ambiental que pode desencadear ou agravar um transtorno mental. Fatores sociais, como a gente falou, falta de rede de apoio, experiências de discriminação, de assédio, né? Relações pessoais disfuncionais, né? A gente é moldado pelas nossas relações sociais. Pode, de novo, agravar ou desencadear um transtorno mental. E fatores emocionais, né? Como você lida com o teu estímulo. De repente, você teve um trauma na infância que não foi
elaborado, que não foi processado, você aprendeu a esconder as emoções, você reprimiu algum sentimento, você tem algum conflito de crenças, né? De baixa autoestima, tá certo? Você tem tendência a moldar um pensamento negativo com frequência. Tem uma máxima, não sei se vocês já ouviram, gente, uma máxima em psicanálise que diz: o inconsciente é atemporal. O inconsciente é atemporal, ou seja, não tem lapso de tempo para nossas crenças mentais. O que significa isso, Augusto? É que quando, de repente, você pode ser um profissional extremamente qualificado, competente, funcional, com autonomia, mas em relação àquele sentimento, você não passa de uma criança de 4 anos de idade. Já aconteceu isso com você? Emocionalmente, abre uma janela na sua memória e você volta para aquele tempo. Por quê? Você reprimiu um sentimento, como o Freud falava, você ficou estagnado em alguma fase de desenvolvimento. Então você sente daquela maneira. Então isso, se não for bem elaborado, pode desencadear uma depressão, você pode viver ansioso por conta disso, porque quando você era criança, você não tinha controle sobre aquilo, tá certo? Como criança. Você não tinha o conhecimento, você não tinha o poder, você não tinha maturidade, você não tinha nem desenvolvimento cognitivo. Você parou naquele tempo emocionalmente. Agora, adulto, você pode ter desenvolvido essas habilidades, mas lembra, o inconsciente é atemporal. Em termos de emoção, você está com esses recursos todos bloqueados. Faz sentido para você? Você está preso naquele tempo. Por isso que a terapia é importante para você resgatar aquele sentimento reprimido que foi estagnado, dar a mão para essa criança que está fragilizada, que sofre, que está assustada, trazer ela para o tempo presente e elaborar esse sentimento. Faz sentido para você? E daí você consegue identificar o que está por trás desse sofrimento mental, até desse transtorno mental. Então, resumindo, pessoal, quando falar que é só genética, só mental, desconfia. A gente é um ser holístico e complexo. É sempre uma interação dinâmica entre esses 4 fatores. A psicanálise é uma teoria psicológica, clínica, psicodinâmica. É o dinamismo da nossa mente, tá certo? Onde esses fatores, o teu cérebro, que está aqui mostrando essa ilustração, a parte estrutural do cérebro, junto com a parte bioquímica, com o processamento das emoções, como o ambiente molda a tua personalidade, como a personalidade molda o ambiente e os fatores sociais que impactam a gente. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? E o que fazer para a gente... Augusto, tudo bem, eu identifiquei que eu estou com esses sintomas, eu preciso de ajuda, eu quero ajudar meu amigo, meu familiar, porque ele não precisa sofrer tanto. Eu estou sensibilizado pela dor dele. E você falando, poxa, eu posso ajudar. Mas qual que é o caminho? Como que eu faço para ajudar? Tá certo? Primeira coisa, hoje em dia existe, como a gente está falando, medicações. Antigamente dava um tiro de canhão para matar uma formiga, tinha muito efeito colateral. Hoje não, tem várias medicações, e medicações antigas que ainda funcionam muito bem, medicações modernas, tem que ver o remédio que funciona para aquela pessoa. E nesse sentido, gente, é bom você procurar um bom psiquiatra, já te dando uma dica aqui preciosa. Como que eu sei que o psiquiatra é bom, Augusto? Primeiro, ele tem que olhar para tua cara, tá certo? Conversa de 5 minutos não dá para fazer diagnóstico. Ele tem que te escutar. E um bom psiquiatra, no meu ver, tem 3 características. Primeiro, ele vai te medicar se for necessário. Porque a medicação, em caso de sofrimento mental, a terapia é sempre recomendada e necessária. A medicação, às vezes sim, às vezes não. Então, ele vai te medicar se necessário. Primeiro, ele vai te escutar, certo? Entender a origem da tua queixa, quem você é, qual que é o lugar da tua fala. Ele valoriza a psicoterapia nesse sentido. É perceber que a medicação não é só medicar, não vai resolver a tua vida. Medicação é para o sintoma. Então, ele vai te medicar se necessário, ele vai te medicar com a dosagem mínima necessária e já vai pensar em tirar a medicação, vai fazer um planejamento. A medicação tem tempo para fazer efeito, né, gente? Está com quadro de depressão, está com quadro de pânico, tem remédios que vão demorar de 1 a 3, 4 semanas para fazer efeito. Depende do organismo de cada um, das interações medicamentosas, tá certo? E você não é para você tomar remédio a vida inteira. Sumiu o sintoma, vai ter a remissão. Também não tira o remédio da hora para outra, tá certo, gente? Porque vai voltar muitas vezes para estaca zero. Então, tem um médico de confiança
e você possa discutir isso com ele. Puxa, doutor, eu estou com um sintoma desagradável, estou com tal efeito colateral, ou não estou conseguindo dormir, ou perdi totalmente a libido. Você vai discutindo com ele, vai ajustando. Às vezes vai ter uma interação. Hoje em dia, normalmente, não é só uma medicação, em casos mais complexos. Você vai ter uma associação de medicação, de medicações. Por isso que é importante um bom especialista que conheça. Hoje tem remédios que são neurogênicos. Aproveita que vai cuidar do sintoma, vai regenerar neurônio também. Sabia que neurônio regenera? Aquela história, morreu para sempre. Isso, a ciência já evoluiu bastante. Tá certo, pessoal? E vai te encaminhar para uma terapia. Porque, de novo, o medicamento vai atuar no sintoma. A terapia na mudança, como a gente falou, de paradigma, de crença. A terapia vai ajudar você a ter um autoconhecimento, ampliar teu autoconhecimento, você desenvolver estratégias até comportamentais para lidar, perdão, gente, para lidar com esses sintomas, para fazer aprender estratégias mesmo, para enfrentar o problema, para resolver esses problemas e para buscar caminhos diferentes. E o terceiro aspecto, que é o caminho, né? Juntando esses três, é a rede de apoio. Né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? É importante você rezar, fundamental. É importante ter fé, mais ainda. Só que não tira a tua necessidade de você buscar ajuda médica, ajuda psicológica. Senão, padre, pastor, freira não ficaria doente. Já teve muitos deles no consultório. Eles até sofrem duas vezes. Uma pelo transtorno mental em si, a segunda pelo preconceito. São acusados de falta de fé. Ai, padre, você reza tanto, fala que tem fé, mas não acredita em Deus, senão você não estaria doente. Quem disse isso? Isso é falta de informação, tá certo? Então, busque ajuda médica se necessária, ajuda psicológica e use e abuse da tua rede de apoio, dos teus amigos, dos teus familiares, da tua comunidade religiosa, do teu colega de trabalho, se tiver esse espaço que está sendo criado, né, está sendo cada vez mais melhorado na Prodan, não é, pessoal? Então é fundamental, porque você não precisa nem deve sair sozinho. Você já ouviu a frase? Ah, mas eu tive depressão? Não usei nada disso, não tomei remédio, não fui buscar terapia, eu saí sozinho. Perdão, gente. E a pessoa conta com orgulho disso. Parabéns. Saiu sozinho, ótimo. A gente tem que olhar essa fala com ressalva, gente, com muito cuidado. Primeiro, que dependendo do grau de comprometimento, você não sai sozinho num quadro de pânico, muito menos num quadro de depressão clínica, uma depressão clínica maior, em graus mais graves. Não sai sozinho. Nem pensar. Então, cuidado com essa fala. E outra, você pode até sair de um quadro mais moderado, mas quanto sofreu até chegar na saída do caminho? Que é um caminho, gente, é um processo. Quanto tempo a pessoa levou? Quanto sofrimento desnecessário? Eu gosto muito da frase do Carlos Drummond de Andrade, que fala o seguinte, com muita propriedade. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Dor, sofrer faz parte da vida. Agora, prolongar esse sofrimento é uma escolha tua. Faz sentido? Depois de tanta informação que a gente viu aqui, você escolhe se vai manter o orgulho e não procurar ajuda, se vai escutar, se vai falar. É uma escolha tua. É o livre-arbítrio. Tá certo, pessoal? Não precisa, com tanto recurso, com tanta informação que a gente tem hoje em dia, não precisa sofrer à toa. Use e abuse desse contato, dessa possibilidade que você tem. Tá bom, pessoal? Então, em termos para a gente caminhar para a reta final, né? A vida vale a pena? Com certeza. Tem momentos na vida que você perdeu o sentido, você está doente e não consegue enxergar essa beleza. Então, o que a gente pode fazer? Buscou ajuda, o que você vai fazer? Que você que tem que trilhar esse caminho. Primeiro, lembra, saúde física, mental, social, espiritual, emocional. Primeira coisa, é o básico. A nossa mente habita hoje, num corpo. Então, adotar hábitos saudáveis, aquilo que todo mundo sabe. Alimentação, se tiver uma palestra importante ontem sobre isso, não é? Tem a consultoria da nutricionista, está aí presente com você no dia a dia. Só que tem que mudar hábito, né? Que não é fácil.
quantos tipos de regime você já começou, né, de tentativa? Exercício. Quem acha importante atividade física? Levanta a mãozinha aí, virtual, para a gente saber. Quem acha importante atividade física? Isso fala muito, né? Agora, quem efetivamente faz? Quem já teve, a gente podia fazer até uma pesquisa, quem já várias vezes pagou um plano anual de uma academia e foi 2 meses. Também a gente sabe que é importante. Agora tem que executar, quer dizer, isso, criar uma rotina para isso. Dormir bem, não é? Tudo isso gera equilíbrio mental. Saúde emocional, né? Práticas diárias, gente, de mindset. Agradecer. A pessoa que agradece mais do que reclama é mais ou menos saudável emocionalmente. Mas tem maior ou menor proporção de desenvolver o transtorno mental? Menor, não significa que não vai acontecer. Se agradece. Quem acordou vivo hoje? Todo mundo, senão estaria participando com a gente. Se agradeceu? Né? Você tem compaixão por você mesmo? Não é autopiedade, não é sentimento de vítima. Você pega leve com você, que muitas vezes a gente perdoa o outro, a gente é complacente com o próximo, mas é impiedoso com a gente mesmo. Se você tem esse tipo de comportamento, se lida com as emoções desse jeito, a tendência a adoecer é muito maior. Tá bom? O autocuidado, o mindfulness, como a gente falou, que é a atenção plena, você viver no momento presente, ser mais resiliente, ser mais, mais resiliente, ser antifrágil, isso tudo ajuda. Em relação ao mindfulness, gente, eu gosto muito de tênis, inclusive joguei tênis quando eu era mais moço, quase no nível profissional. É um esporte que ensina, o esporte em geral ensina muito para a gente, não é? Olha só que interessante, eu virei fã do Novak Djokovic. Ele tem poder mental, né? Ele falou uma coisa, ele cuida da alimentação, faz anos e anos que ele não come açúcar. De vez em quando ele se permite comer um chocolatinho. Ele cuida do físico, ele faz a parte física é extraordinária, mas ele sempre, há muito tempo, ele faz meditação, ele valoriza a terapia. Então, ele falou uma coisa de manter o momento presente, que no tênis é fundamental. Ele falou que é a coisa mais difícil. Ele falou: o sucesso no esporte e na vida e a saúde mental para não você conseguir ficar no momento presente, mas você conseguir voltar quando você sair. Olha que interessante. Porque a gente perde o controle mesmo, é natural, né, gente? Mas a tua qualidade de vida, a tua saúde emocional vai depender do quão rápido você consegue voltar para aquele estado. Às vezes você deixou uma emoção negativa tomar controle, você perdeu o freio. Opa, perdeu? Não se torture, não se condene. Volte o mais rápido possível. E faz muito sentido, como terapeuta há 30 anos estudando as pessoas, essa capacidade. Faz sentido para você também? Né? E descobrir um propósito. As pessoas que perdem o propósito da vida, perdem tudo, gente. E tem apatia, vão adoecer mesmo. Perder o propósito e a esperança. A fé. A fé no sentido religioso, para quem acredita, mais que religioso, de vivência da espiritualidade, como diz o Jung, e a fé no sentido de esperança. Se você não acredita, para que você vai viver? No caminho da vida, equilibre esses 4 pilares. Com certeza, você vai ter saúde de forma geral e a tua mente vai estar mais preservada. Tá certo, pessoal? E para encerrar, né, queria, deixa eu ver aqui, olha só. Então, se permita isso, né? Falar, como a gente está falando hoje, sobre saúde mental é construir pontes, pontes entre almas. E almas que, às vezes, em silêncio está sofrendo. Às vezes ela não está falando, mas observe os sintomas. O corpo fala. Eu gosto muito da frase do Jung nesse sentido de alma, né, de conexão humana. Ele fala, conheça mais ou menos isso, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas na hora que você tocar uma outra alma humana, seja simplesmente outra alma humana. E por isso que, amarrando o que a gente falou no começo, o que mais me habilita, está aqui na minha humilde opinião, é que eu sou apaixonado pelas pessoas. Eu me coloco como outro ser humano quando eu estou diante das pessoas. E é dessa forma que eu queria me colocar diante de vocês e me colocar à disposição. A gente já vai encerrar a apresentação. Se você tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda,
quiser marcar alguma consulta, eu posso explicar, se você tem dúvida, eu explico como funciona o trabalho, como é a psicanálise, o que a gente hoje em dia, que nem atua, Augusto. Eu me dou a liberdade poética, tenho minha própria linha depois de mais de 30 anos de profissão. Né? A gente junta o que vai ser útil para o paciente. O principal é escuta clínica. Né? Se você tiver dúvida, de repente, de como você leva um parente para uma terapia, quem levantou a mão, Eliane? Eu vi rapidinho aqui. Né? Levanta a mão de novo, por favor. Eu já abro para você perguntar, só concluir o raciocínio, tá bom? Aí levanta a mãozinha que eu já respondo. Tá joia, pessoal? Então, se tem alguma dúvida de como buscar terapia, nunca fez, eu vou para o psiquiatra, estou à disposição, gente. Se você quer marcar palestra em algum outro lugar, se você quer levar essa palestra para a tua igreja, né? É uma ponte para o acolhimento. Tá bom, pessoal? E lembra, você não está sozinho. Conte aí com o pessoal da Prodan, que está organizando esse trabalho para você. Posso ter certeza. Conte, já te respondo, viu, Elaine? Conte com a doutora Rosane, que eu conheço há quase 30 anos, uma pessoa fantástica, vai te escutar, vai te orientar, né? E vai mostrar também o melhor caminho para você. Tá bom? E conte com esse novo amigo. Tá bom? Como tem gente que já me conhece das outras palestras, de outros lugares, pode ter certeza que eu estou aqui à disposição. Tá bom, pessoal? Então, concluindo, né? Em relação à saúde mental, não é frescura, é questão de saúde. Não é drama, é dor. Não é fraqueza, é simplesmente ser humano. Tá bom, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar os meus contatos aqui. Aqui tem quem quiser já escanear. O link, é o contato é o Linktree. Tem aí, vai aparecer lá a imagem do YouTube. Você já pode acessar o canal do YouTube. Tem o meu WhatsApp, tem o site. Todos os contatos estão aqui, estão lá nesse QR Code. Tá bom, gente? Então, depois eu posso mandar a apresentação para você. Entra lá, pode me mandar o WhatsApp direto, ou manda um direct no Instagram, por onde você achar mais fácil. Tá bom? Eu vou ter o prazer de compartilhar essa informação com você e a dúvida que você tiver. Estou à disposição. Tá bom? Quem for familiarizado também com redes sociais, a gente está renovando o canal no YouTube, tem bastante coisa legal. Tem análise de filmes, por exemplo.